Porque agora é hora da gente tratar dos assuntos econômicos, né? E assuntos econômicos é com o Nilton Goulart, que está na área aí, vai falar com a gente um pouco mais sobre essa questão das empresas que estão passando por dificuldade para encontrar o seu crédito. Exatamente. Agora, Nilton, pelo que eu vi ali, né, da sua explicação inicial, eu vejo antes, né? É lógico. Não é só culpa do empresário, né? Não. Pelo contrário. Não, o empresário, o único erro que ele comete, quer dizer, é difícil de falar, mas eu entendo que para ele pedir emprestado, porque ele deve estar com problema de caixa. Sim. Aí a gente tem que ver se realmente está com problema, a gente tem que ver se são os impostos que eles estão pagando que ele tem que fazer. A gente não sabe, eu não estou lá para ver. Mas o que acontece é o seguinte, fizeram um estudo aqui que só 59% das empresas têm crédito bancário. Pode colocar na tela, por Já está favor, na tela. Isso. E segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, olha o que acontece. Excesso de garantia, juros e burocracia. Os juros já se sabe. São tão altíssimos, entendeu? Tão altíssimos. Então, eles pedem garantia, quer dizer, não tem essas empresas que conseguem, entendeu? São empresas que dão garantia. Agora, o que não está sendo explicado, se eu vou passar adiante, é que na maior parte do tempo que eles conseguem o empréstimo, acabam perdendo, porque o banco não cubre o papel. As regras são diferentes, né? Do totalmente, pessoal para o totalmente diferente, totalmente para a empresa, diferente. né? Para CNPJ. Então, CNPJ, garantia. E geralmente eles pedem até a própria casa do empresário, eles pedem como garantia. Nossa, eles mexem até no patrimônio, lógico, eles querem uma garantia. Então, se o empresário, se a empresa não puder honrar com o débito, ele vai lá e pega o patrimônio do empresário, entra no patrimônio pessoal. Que, assim, legalmente pode ser até questionável, né? Porque não há de se confundir os patrimônios. Exatamente. Existem, inclusive, garantias em nossa legislação que faz com que o patrimônio pessoal não seja confundido. Existem algumas exceções, né? Mas existe uma proteção do patrimônio pessoal muito Exato, é aquelas coisas. O banco não quer saber, o banco quer uma garantia. Então, até para microempresários eles fazem isso. Você é um microempresário, você pede um empréstimo, você tem um imóvel, você tem que dar teu imóvel como garantia de quitação do empréstimo. Se você não quitar, eles vão lá e pegar teu imóvel. Isso é um absurdo. É um risco que as pessoas precisam estar atentas, né? Exatamente. Cresceu com essa questão do advento do microempreendedor individual. Exatamente. Cresceu muito, né, o número de empresas. Cresceu, exatamente. E aí também deve ter crescido o olho dessas instituições financeiras. Com certeza cresceu. Porque a primeira que eles têm com isso é você vai abrir uma conta no banco, já isso aquilo ali, para mim, o gerente já regala os olhos. Já fica de olho, né? Já fica de olho. Então, potencial vítima pela frente, né? Exatamente. Não chama de consumidor, não chama de vítima. Né? É a vítima, né? Porque cliente é outra coisa. Já né? foi tempo. Já foi tempo. Então, o que acontece? Olha lá, você vê que 59% das firmas tem acesso a empréstimo em bancos em países desenvolvidos. E lá, 95%. Porque lá não tem essa burocracia, não tem esses juros, assim, essa agiotagem que tem aqui. Entendeu? Lá em compensação você tem que passar necessariamente por uma entrevistazinha, né? Exatamente, eles conseguem. Tem mais facilidade, eles investigam. Você tem que ir lá conversar com o cara. Exato, não, eles têm que conversar, eles querem saber tudo da sua empresa, quanto tempo tem a sua empresa, aqui que você tem. É uma triagem assim mais apurada. Aqui não, aqui dão empréstimo para todo mundo, que eles querem emprestar, querem investir, sabe que no final vão pegar o dinheiro. Entendeu? Ou se não pegar o dinheiro, vão tomar o imóvel, o bem do empresário, então dá o que acontece. Quer dizer, não pode haver comparação. Não pode de jeito nenhum. Mas é por isso que eu vou repetir o que eu falei em outras entrevistas. O empresário tem que tomar cuidado, ele tem que estar atentamente ao fluxo de caixa dele, ele tem que estar atentamente ao extrato para saber fazer a previsão dele, que o banco cobra aquelas taxinhas chatas, entendeu? Taxa disso, taxa daquilo, ele tem que estar atento a isso. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, entendeu? Então, continuando, o que acontece? Qual é o fato motivador disso, né? Por que isso acontece? Primeiro estão dizendo ali que a intensidade, em relação ao produto interno bruto é muito baixa. Enquanto no Brasil o crédito privado atinge 47% do produto, nas nações o elevado, tudo bem, não pode comparar. Nas nações de renda não pode comparar, porque lá a história é outra. A história é outra. E lá existe a questão do capital externo também. Exatamente. Não é só o capital interno. Exatamente. Entendeu? Então o que acontece? Não pode haver comparação. Você não pode. Os juros aqui no Brasil são vergonhosos.
Uma vez, eu até disse uma vez, eu até vou repetir isso, o ex-presidente do BNDES falou em rede nacional que os juros no Brasil era uma pornografia econômica. E ele errou? Ele descobriu tarde, mas tudo bem. Como é que você... descobriu tarde. Descobriu tarde demais. Exatamente. Só falou isso tarde demais, né? Descobriu tarde demais. Como é que a gente vai querer que, né, tenhamos um capital externo sendo injetado num país com uma taxa de juros dessa? Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém vai querer, né? A não ser os agiotas que já estão aqui, né? Exatamente. Esses estão nadando de braçada. São os agiotas oficiais. Oficiais, entendeu? Agora, então, olha aqui. Crédito externo, e o que acontece ali? Vamos para a próxima, Rodrigo. Vamos lá. O que a gente vê? Olha lá. Custo elevado de acesso ao mercado, é verdade. Custo de transação fixa, taxas bancárias anuais, requerimentos de documentação, inexistência de agência bancária, afirmou o pesquisador. Então, o que acontece? É aquela famosa taxa de abertura de crédito, custo efetivo, e o custo efetivo é quando saiu a transação para o banco, Sim. que é nisso ali que ele ganha em cima. Vai pedir a taxa de emissão de carnê, vai pedir isso, vai pedir aquilo, o empresário não aguenta. O empresário mesmo que vai comprar um carro, por exemplo, um veículo para a empresa, ele vai enfrentar isso aí. Eu tenho mais pena do empresário que pede capital de giro. Esse eu tenho pena. Não, Esse eu tenho pena muito do empresário, porque o que acontece é o seguinte: eu fiz um outro processo, um outro trabalho, capital de giro. Então eu peguei o contrato do banco, estava lá a taxa e tudo que ele tinha que pagar. Quando eu peguei o extrato, o banco fazia uma coisa que eu nunca tinha visto. Amortiza, cobra juros, cobra o valor da prestação, cobra juros. Aí eu olhei e falei para o advogado: olha, está errada essa conta. Eu peguei e refiz a conta. Ele estava devendo, mas não o que o banco estava cobrando. Não tanto. Então o que acontece? É desonestidade. E isso também não está afirmado. Isso também não está afirmado. E aí a gente cai naquele problema que a gente já falou aqui algumas vezes. Exatamente. Né? Que é a falta de informação também das instituições. Falta de informação. Eles não abrem o jogo, não são claros com relação Nunca à foram. política de juros. Essa prática. Essas taxazinhas, você não sabe antes, você não sabe na hora que você vai pagar. Exatamente. Na televisão. As vendas casadas. Exatamente. Isso então está ocorrendo diuturnamente. Venda casada, gente que conversa comigo. E não pode, tá, gente? É proibido, tá? Não pode. Venda casada é proibida. É proibido. Não é que se você não fizer isso, você não vai conseguir. Já é um indicativo de que há um ilícito sendo cometido pela instituição. Se você for a uma instituição e no seu pleito de crédito lhe condicionarem a uma compra, né, mesmo que de forma velada, denuncie, porque isso é um crime. Não pode, a instituição financeira não pode fazer venda casada, é proibida. Nosso país não admite isso. Não, e na semana passada, inclusive, eu fui conversar com um advogado, ele vai me passar, ele já me deu a ideia do caso, foi inédito esse. A pessoa fez 9 empréstimos. Aí sabe o que o banco cobrou? Tudo bem, eu dou um empréstimo se ele fizer um consórcio. Quer dizer, por cada empréstimo ele teve que fazer um consórcio. Eu falei, está com 9 consórcios. 9 consórcios. Então ele vai me dar, estou esperando a documentação toda, vou recalcular. Venda materializada. Venda materializada. Quer dizer, você faz uma conta, você tem que fazer. O que eu falo? A pessoa vai comprar uma casa, eles pedem para você fazer um seguro, para fazer um plano de aposentadoria privada. Não pode, gente. Você já não. Ou o banco quer conceder crédito, ou não quer. Não quer, pô. Não tem que estar condicionando nada. O crédito é crédito. Você chegou lá, o banco vai e autoriza. Tudo bem que ele autoriza se ele quiser, claro. Mas ele autoriza não é obrigado. Se ele quiser, dentro dos parâmetros que o nosso mercado financeiro estipula. Se você tiver condições de pleitear aquele crédito, o banco tem que justificar a negativa, inclusive a pena de responder por aquilo. Né? Se não justificar corretamente, você... E claramente, não é usar verborréia, não comprou aí o nosso produto. Se ele fizer isso, então ele não vai falar. Procura advogado na hora que a causa exatamente, não direito pode. líquido e certo. Né? Ele não pode chegar para você, eu te empresto, mas você tem que comprar um produto. Está errado isso. Isso não é minha área, entendeu? Mas eu estou presenciando isso. O tempo todo. Eu estou presenciando isso o tempo todo. Isso virou assim uma rotina para mim. Entendeu? Então, vamos lá, vamos para o próximo. Então o que acontece? Você já foi, vamos para o próximo. Aí assim, olha só essa. Nem sempre os bancos são vilões.
E segundo o pesquisador. Segundo o né? pesquisador, que segundo ele, um dos problemas a serem sanados é que as instituições têm um poder limitado para forçar o cumprimento dos contratos de empréstimo. Entre as razões, essa informação completa, legislação deficiente e frequentes ganhos de causa favoráveis ao devedor pelo judiciário. Aí eu falei, é isso mesmo? Será mesmo? Não é. Se ele está ganhando no judiciário, porque o banco, ele mesmo respondeu, o banco não dá informação direito. Agora, o banco tem poder limitado para forçar um cumprimento, mas não tem mesmo. Não tem mesmo, porque toma casa, entendeu? Ameaça, entendeu? Fica lá cumprindo. Agora, o consumidor, entendeu? O devedor, ele tem o direito de questionar isso na justiça. Ele tem direito, poxa, que história é essa? Eu tô vendo isso, agora, e outra coisa que eu queria alertar também, que já foi alertado, mas eu vou repetir esse alerta. Cuidado com os empréstimos virtuais. Não façam isso. Por telefone, não faça isso. Não faça, inclusive, tem uma propaganda aí do Banco do Brasil. Agora até pelo celular, né? Pelo celular, não faça isso, porque não tem garantia jurídica. Você não tem um documento, porque na hora que você for questionar, mas você fez, cadê o documento? Você quando faz assim pelo celular, você bota o valor, eles colocam a taxa e o quanto você vai pagar. Agora, quando coloca a taxa, você quer pagar em quanto tempo? Em tanto tempo. Pronto, essa é a tua prestação. E aí? E aí você não sabe como é que foi feito esse cálculo? Não sabe. Você está pagando 5 vezes e não sabe? Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, se você for reclamar, a pessoa vai lá, o gerente não tem culpa, nem o funcionário não tem culpa, está no sistema. A resposta está no sistema. Então não dá, gente, cuidado, não faça nada, não caiam nessa conversa, não venha com essa história, você tem que se modernizar. Não caiam nessa história. Lá, papel, você peça emprestado, você se quiser, e eu espero que não, porque eu sou totalmente contra, porque eu já passei por isso, eu sei como é que é. Não se endividem, se controle. O primeiro passo a evitar é você controlar a sua despesa, você saber, você ver o que você pode eliminar de gasto, o que você pode controlar, para depois você pensar e obter empréstimo em banco. Você já viu que empréstimo em banco, você sabe, já viu o desastre que é. O desastre. Né? E uma coisa importante também, a questão da inovação tecnológica, né, que os bancos falam sempre, a gente ouve muito falar também, faça como no primeiro mundo, né? Olha, gente, essa prática de empréstimo via aplicativo, direto no caixa, isso é uma prática do terceiro mundo, tá? De economias emergentes. Isso não tem nada a ver com o primeiro mundo. No primeiro mundo, se você quiser um empréstimo, se você quiser um crédito, você vai ter que parar lá na frente do sujeito no banco e convencer ele, tá? E ele vai falar que você não precisa daquele crédito, porque é essa a função consciente. Isso não é coisa de primeiro mundo, não, tá? Isso é coisa de quem não se preocupa com o superendividamento. Isso é coisa de mercado consumidor emergente que quer consumir desesperadamente para poder ter crescimento. Exatamente. E a gente já viu que não é a partir do consumo que se tem crescimento. Né? Exatamente. Não é isso não. E lá fora você vê, eu falo isso porque essa minha irmã que mora na Austrália, ela trabalha com isso. Então eles fazem entrevista, fazem cálculo, se tiver dúvida, vai levar para uma outra pessoa. Sim. Depois fala, você não tem, olha, a gente não pode te emprestar. E se você não tiver condições, eles não vão emprestar esse dinheiro a você. Essa coisa de crédito para negativado, né? Isso é tudo mentira. Aplicativo que dá empréstimo, isso é coisa só daqui, cara, sabe? Da América Latina, de economias que já estão capengando. Então, exatamente. Vamos ficar alerta, porque o que a gente precisa é crédito consciente, não crédito fácil. E mesmo assim, se precisar, se for comprovado que realmente você precisa do dinheiro. Porque dinheiro para ficar coçando a mão, para consumir, eu realmente... A saída não é essa. Não é essa a saída. A saída é você se controlar, entendeu? Prestar atenção, ver teus gastos, ver o que você pode cortar, para depois você pensar em se endividar. Para não cair no que eu estou avisando. Acabou, né? Acabou. Beleza. Meu amigo Newton, muito obrigado pela tua participação. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Tem mais bomba para semana que vem. Se Deus quiser. E só lembrando também, se você tiver algum assunto aí espinhoso, quanto mais espinhoso, mais o Newton gosta. Né? Exatamente. Prepara aí, manda um e-mail pra gente, ou manda o WhatsApp, o Rodrigo está colocando na tela aí o nosso WhatsApp. Pode mandar para cá uma sugestão, a gente encaminha para o Newton. O Newton prepara lá as suas colocações, você sabe, né? Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado aqui com a nossa economia, né? Com as nossas dicas de economia aqui com o Newton Golec. Não é isso? É lógico. Quanto mais espinhoso, melhor, né? É isso que eu quero. Coisa fácil não traz para mim, não. Eu quero o difícil. É isso aí, amigo. Obrigado pela tua participação. Nada, a gente vai para um intervalo comercial rapidíssimo. Coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta.